1 Crônicas capítulo 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: Vão e levantem o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e tragam-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse: Que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais. No entanto, meu rei e senhor, não são todos eles servos de meu senhor? Por que meu senhor requer isso? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Então Joabe saiu e percorreu todo Israel. Depois voltou para Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isto desagradou a Deus e por isso ele castigou Israel. Então Davi se dirigiu a Deus dizendo: Cometi um grande pecado ao fazer tal coisa. Mas agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Então o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vá e diga a Davi: Assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções. Escolha uma delas para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolha o que você quer, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses você seja consumido diante dos seus adversários, sendo alcançado pela espada dos seus inimigos, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Diga agora que resposta devo dar ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: Estou muito angustiado, porque é preferível que eu caia nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel, e morreram 70.000 homens do povo de Israel. Deus enviou um anjo a Jerusalém para a destruir. Quando estava por destruí-la, o Senhor olhou, mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo destruidor: Basta, retire a sua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, vestidos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Davi falou para Deus: Por acaso não fui eu quem mandou contar o povo? Eu é que pequei e fiz esse mal. Mas estas ovelhas o que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai, mas não contra o teu povo, para castigá-lo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi edificar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Davi foi segundo a palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Ao voltar-se, Ornã viu o anjo, e os seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi estava indo ao encontro de Ornã, este olhou e viu Davi, e saindo da eira se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Davi disse a Ornã: Dê-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Venda-me este lugar para ser pelo seu devido valor. Então Ornã disse a Davi: Que o rei, meu senhor, a tome para si e faça dela o que bem quiser. Eis que dou os bois para o holocausto, o debulhador de cereais para a lenha e o trigo para a oferta de cereais. Dou tudo. Porém o rei Davi disse a Ornã: Não, eu vou comprar pelo seu inteiro valor,
porque não tomarei o que é seu para dar ao Senhor, nem oferecerei o holocausto que não me custe nada. Davi pagou a Ornã por aquele lugar 7,2 kg de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, que lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Naquele tempo, ao ver que o Senhor lhe havia respondido na ira de Ornã, o jebuseu, Davi ofereceu sacrifícios ali. Porque naquele tempo o tabernáculo do Senhor que Moisés havia feito no deserto e o altar do holocausto estavam no lugar alto de Gibeão. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava com medo da espada do anjo do Senhor.